Olá pessoal, vamos dar início ao nosso curso, mais um curso de raciocínio lógico para preparação de concursos públicos, onde a gente vai poder estudar toda a lógica proposicional e a lógica de argumentação. Essa matéria tem sido um desafio para os concurseiros. Se você está se preparando já há algum tempo, já sabe do que eu estou falando. Se você está começando nessa de concurso público agora, você vai ouvir falar. É uma matéria que tem derrubado muita gente. Tem sido, de fato, uma pedra no caminho aí de muita gente. Mas não tem muito bicho, não. É uma matéria, assim, que tem lá a sua dificuldade, claro, mas o meu papel é de decifrar isso tudo para vocês, principalmente treinando-os para fazer a prova. É um desafio, de fato, você aprender coisas que vão de encontro à maneira como você raciocinava até então. Eu digo que uma das dificuldades dessa matéria é que você já raciocinava antes de vir assistir a essa aula. Se você, digamos, não é da área de direito, por exemplo, e você vai assistir a uma aula de direito tributário, digamos, você não sabe absolutamente nada daquilo, não é? O que o professor Ricardo Alexandre falar, você vai aceitar e vai engolir e vai confiar, porque você não sabe nada mesmo. Então, é mais fácil para um professor pegar uma cabeça, digamos, esvaziada daquele conteúdo e colocar o seu conteúdo lá. No meu caso, todos vocês já raciocinam. Então, eu já pego a cabeça de vocês com várias conexões feitas e muitas delas estão equivocadas do ponto de vista da lógica. Então é um desafio a mais, Você tem que... Isso atrapalha, porque você acha que é assim e na verdade você vê que não é. Então isso atrapalha, de fato, atrapalha você, porque você vai ter que conviver com esses dois, digamos, raciocínios, aquele que você estava acostumado a desenvolver e aquele que eu estou apresentando como correto. E atrapalha ao professor, não é que atrapalhe o professor, mas é uma dificuldade a mais para o professor, porque ele vai ter que ter esse cuidado a mais com o aluno, compreendendo que de fato ele terá essa convivência dos dois raciocínios. Eu uso uma comparação que eu acho interessante quando a gente está estudando essa matéria, que é o seguinte: todo mundo tem aí no seu computador, dizem que o cérebro da gente é um grande computador e, na verdade, tem a ver. Então, é como se a gente tivesse nesse nosso computador um programinha, talvez ali o sistema operacional, o programa que comanda, e esse programa precisaria de uma atualização na versão. A versão com que ele está funcionando, está rodando ali, ela está, digamos, desatualizada. Precisaria ser corrigido em algum ponto, em alguns pontos, em outros pontos não, mas em alguns pontos precisaria corrigir. De modo que o grande desafio é você corrigir isso no programa sem poder parar e trocar a versão do programa. Porque como é que a gente faz quando a gente vai pegar um computador e vê que ele está com uma versão desatualizada? Deleta aquele arquivo, ou substitui ou atualiza. Simplesmente tira um e bota o outro, pronto. E o computador começa a rodar com aquele novo programa e está tudo resolvido. Aqui isso não é possível, porque você não vai conseguir não mais pensar da forma como você pensava. Você vai ter que absorver a maneira nova, como é a forma correta de raciocinar, mas a forma antiga, errada, como você usava, essa vai permanecer na sua mente de toda forma. Então, esse é o grande desafio. Por isso, gente, que nessa matéria não basta você aprender o conceito. Você tem que aprender o conceito, é claro, tem que entender tudinho aqui, mas você tem que fundamentalmente aprender como é que você vai fazer a prova. E existe uma diferença grande entre aprender a matéria e aprender a fazer prova. Muita gente tem essa dificuldade. Às vezes é por conta de um curso que fez e o professor ensinou a matéria, mas não ensinou como se faz na prova. E hoje em dia, com a grande concorrência que existe nas provas de concurso público, se você não aprender como é que faz na prova, está lascado.
né? Não adianta eu lhe ensinar aqui só os conceitos, gente, isso aqui é isso aqui é isso, se eu não lhe mostrar como é que cai na prova. Você tem que fundamentalmente aprender como é que você vai executar na hora lá do concurso. E o problema, esse é o desafio, quando você for sozinho lá na hora da prova, você vai estar na sua mente com a versão antiga do programa, lembra? E com a versão nova. Como é que você vai administrar isso aí? Imagine um computador rodando com 2 sistemas operacionais ali ao mesmo tempo, uma confusão que daria, né? Certamente daria erro, né? Então, o desafio é esse, é você conseguir parar essa versão antiga, né? Isolá-la e fazer prevalecer a versão nova, a versão correta. Essa é a grande empreitada. É isso que eu vou tentar fazer com vocês aqui no curso, mostrando o conceito de cada tópico da matéria, mostrando como é que cai na prova e mostrando como é que você vai fazer na prova. Tá certo? Claro que para isso a gente vai passo a passo, tópico a tópico. Esse curso está desenvolvido da seguinte forma. Eu vou apresentando cada item. Então, item 1, proposições. A gente vai ver o que é isso. E aí a gente, quando terminar de mostrar todos os aspectos da teoria, a gente faz uma série de algumas questões, já de concurso público, algumas questões ali, para fixar aquele tópico, passa para o outro, de modo que isso fique intercalado entre teoria e questões, ok? A gente deve passar aqui algumas horas, né, nesse curso. Eu acredito que 15 horas, mais ou menos, deve ser esse o formato do curso. E isso é suficiente para passar toda essa teoria para vocês. Uma coisa importante de abordar também é que o raciocínio lógico ele tem vários campos, né? E esse curso aqui, ele é um curso que está sendo oferecido na lógica proposicional, que é uma parte do raciocínio lógico. É essa parte que cai em qualquer concurso. Então, os cursos oferecem essa parte e mais um complemento que você só tem como saber e oferecer depois que sai o edital de cada prova. Não é? Por exemplo, se você vai prestar um concurso para uma determinada banca, ela costuma cobrar isso e um raciocínio lógico matemático, ou isso e um raciocínio mais de sequência, uma coisa mais de psicotécnico. Então, é difícil você montar um curso com todas essas áreas do raciocínio lógico, porque ficaria um curso extremamente longo, não é? E com muito assunto ali que não vai cair na sua prova. O que é que os cursos fazem? Bolam o conteúdo daquela parte comum que cai em qualquer concurso, que é essa que a gente vai ver agora, e depois o aluno complementa isso quando tiver o seu edital em mãos, ok? É dessa forma que está desenvolvido o nosso curso. Agora, em relação a uma bibliografia, você não vai ter necessidade de comprar um livro para acompanhar essa teoria. Toda a teoria eu vou mostrar aqui para vocês, ok? As questões também estão aqui no curso e a gente vai passar no slide para que você possa, assim que terminar de ver a teoria, já ver questões sobre aquele conteúdo. Tá certo? É claro que a gente não pode interagir na mesma hora em que surge a sua dúvida, porque você não está, obviamente, aqui presente. O sistema funciona da seguinte forma: se eu falar alguma coisa aqui que você não entendeu, se eu fizer aqui alguma questão que você não entendeu, você entra em contato comigo por e-mail e a gente vai ali tentar lhe ajudar, tirando a sua dúvida. Tá certo? Agora, eu queria fazer um apelo a vocês em relação a essas dúvidas por e-mail. A gente realmente se compromete, quando grava um curso, a dar uma assistência nas dúvidas, naqueles pontos que não ficaram claros, naquelas questões que a gente resolveu e o aluno teve dificuldade. Mas uma coisa que não há a menor condição, eu teria enorme prazer, pode acreditar que eu teria realmente muito prazer em fazê-lo, mas é impraticável. Tirar outras dúvidas, por exemplo, resolver questões para o aluno. Não tem a menor condição, porque não dá tempo, simplesmente por conta disso. Não é? Eu dou aula de manhã, de tarde, de noite, todo dia, né? Aqui em Recife, eu ensino em praticamente todos os cursos preparatórios para concurso público, com raciocínio lógico, matemática financeira e matemática básica.
De modo que quando eu não estou dando aula presencial, eu estou gravando. E resta pouquíssimo tempo para a gente entrar lá no e-mail e dar essa assistência com a qual a gente se compromete para o nosso aluno online. O problema é que às vezes a gente entra lá no e-mail e o aluno online botou: professor, eu estava estudando a sua matéria e aí eu me enganchei nessas questões de uma prova aí que eu abri e eu não consegui fazer, eu queria que o senhor resolvesse para mim. E ali bota toda a prova, um monte de questões, e eu teria prazer em fazer, mas não dá tempo. Imagine eu parar para resolver as questões daquele aluno, não sei quantas questões, aí outro aluno manda não sei quantas. Quando eu abro o e-mail, tem dezenas e dezenas e dezenas de solicitações, de dúvidas. Então, isso, imagine, o Espaço Jurídico vende o curso para todo o Brasil. A gente recebe dúvidas de toda a parte do Brasil. Então, a gente tem feito assim. Quando é uma dúvida do curso, quando é uma colocação que eu falei, uma explicação da aula, uma questão que eu resolvi aqui que não ficou bem resolvida, que você não entendeu, você quer uma explicação mais detalhada, uma coisa, não tem problema, essa aí vai ter resposta sempre. Agora, o que não dá tempo de a gente fazer é responder a questões outras, não é? Listas de questões, ficha de dúvidas, não é? E aí não dá a menor condição, tá certo? Eu espero que, se você tem alguma dúvida em alguma questão, quem sabe um dia noutra turma, num aulão, num momento assim, eu possa contemplar com a solução dessa questão. Tá certo? Espero que você compreenda, mas é impossível para nós, professores, darmos conta de todas as dúvidas, de todas as questões que o aluno não consegue fazer. Eu compreendo a ansiedade de vocês, né? Eu sei a importância que é uma aprovação num concurso público. Eu imagino em que estado você fica, naquela angústia, a prova está chegando e você baixou ali dezenas de provas e tem 15 questões que você não sabe como fazer. Ai, como seria bom que Jairo resolvesse essas questões para mim. E eu teria mesmo muito prazer, mas eu não consigo por uma limitação de tempo. Ok? Eu não consigo por uma limitação de tempo. Se eu disser para vocês: gente, mande as dúvidas qualquer questão que você tiver, vá mandando que eu vou resolvendo, eu já não dou conta disso. A gente tem gravado muitas turmas, para esse projeto de aulas online, e isso tem sido um produto muito bem aceito pelo público. O pessoal tem aí comprado direto as aulas e a demanda cresceu muito. A gente não dá conta mais de resolver outras questões. Prova passada, apareceu uma prova aí, e aí o aluno quer que o professor resolva as questões todas. Infelizmente, eu não posso me comprometer com você quanto a isso. Tá certo? Eu fico inteiramente à sua disposição para uma dúvida de aula, uma dúvida que a gente falou aqui, que você não entendeu. Essa daí não tem problema. Pode mandar. Se demorar um pouquinho é porque está lá na fila. A fila está andando e vai já chegar na sua. Tá certo? Mas assim a gente vai levando até o final. Ok? Bom, essas são as palavras iniciais para a gente ter a condição de começar de fato o nosso curso. Essa disciplina, ela pode ser dividida, essa parte da disciplina de raciocínio lógico, ela pode ser dividida em dois grandes blocos. O bloco da lógica das proposições e a lógica da argumentação. A lógica da argumentação, de fato, é o objetivo do lógico. O lógico se interessa por estudar os argumentos. Mas argumentos são construídos através ou a partir de proposições. Então você tem que saber o que é proposição, o que é um operador lógico, o que é uma proposição composta, o que é uma tautologia, o que é uma tabela-verdade, diagramas lógicos, enfim. Tem toda uma base teórica conceitual da lógica das proposições que servem de pré-requisito para você entender a lógica de argumentação. Por isso a gente começa estudando esses conceitos da lógica das proposições para pegar aquela base e poder entrar no que é o essencial dessa matéria, que é a lógica da argumentação. Ok? Bom, acho que por enquanto isso é o que eu precisava passar para vocês de introdução. A gente pode agora ir lá no quadro para ver o nosso primeiro tópico, o conceito de proposição. Esse é o primeiro item da matéria. A gente vai estudar aqui a lógica das proposições e nada mais lógico do que
entender o que é uma proposição. Uma proposição é uma sentença declarativa. Na verdade, uma proposição é uma ideia. Proposição está muito ligado à ideia, ok? Mas você pode gravar, você pode compreender dessa forma. É uma sentença declarativa. Observe aqui alguns exemplos. O céu é azul, 2 é pá, Recife é a capital do Brasil. Observem que são 3 proposições. Afinal, são 3 sentenças declarativas. Por que é que a proposição tem que necessariamente ser uma sentença declarativa? Porque ela vai ser rotulada de verdadeiro ou falso. Ok? De verdadeiro ou falso. Então, se a sentença não for declarativa, ela não vai aceitar essa classificação em verdadeiro ou falso. Veja, o céu é azul, verdadeiro. 2 é pá, verdadeiro. Recife é a capital do Brasil, falso. Por isso que a proposição tem que ser uma sentença declarativa. De maneira que sentenças que não são declarativas, essas não são proposições. Observe aí alguns exemplos. Sentença interrogativa, por exemplo, que horas são? Exclamativa, que beleza. Imperativa, levante-se. Não são consideradas proposições. Por quê? Porque não acolhem, não recebem, não acomodam valor de verdade, valor lógico, verdadeiro ou falso. Veja que não tem sentido você falar que horas são e perguntar, isso é verdadeiro ou é falso? Não existe pergunta verdadeira, nem pergunta falsa. Quer ver? Tente aí me dar um exemplo de uma ordem verdadeira. Como seria uma ordem, uma determinação verdadeira? Não existe. Não tem sentido. Como seria uma pergunta falsa? Uma pergunta falsa. Não tem sentido uma pergunta falsa. Então, para que exista a atribuição de verdadeiro ou de falso, a sentença tem que ser declarativa. Uma coisa que você deve atentar é que alguns livros, eles trazem dizendo que tudo isso é proposição. Então, existe proposição interrogativa, proposição exclamativa, proposição imperativa. Mas que a lógica só se interessa pelas proposições declarativas. Bom, se todas são proposições, mas a lógica só se interessa pelas declarativas, porque são as únicas que aceitam valor de verdadeiro ou falso, isso na prática passa a ser irrelevante, passa a ser secundário. Mas não na sua prática, porque no seu concurso, se a banca perguntar se aquilo tudo é proposição, diga que não. Entendeu? Na prova, isso não é secundário nem é irrelevante. Isso é determinante para o acerto. Se a banca colocar uma pergunta tipo, como é seu nome? Isso é uma proposição? Não. Se a banca faz uma exclamação, que lindo dia! Isso é uma proposição? Não. Se tiver uma ordem, cale a boca, isso é uma proposição? Não. Todas as bancas entendem que uma proposição tem que ser necessariamente uma sentença declarativa. Ok? Então, fique com essa ideia, porque é assim que a banca vai corrigir sua prova. Tá certo? Bom, mas como é que isso cai na prova? Volte lá para o quadro para você ver a primeira maneira como é que isso pode ser cobrado na prova. A maneira mais simples de cobrar na prova é como se isso aí que está na sua tela fosse um gabarito já. Essas frases aí, ó, e a banca dissesse assim, assinale abaixo a única opção que traz uma sentença ou uma proposição, uma sentença declarativa, portanto uma proposição.
e colocasse no gabarito essas opções aí. Que horas são? Que beleza. Levante-se. E no meio dessas, colocasse aí, quem sabe, 7 é maior do que 10. Essa é uma proposição. Então, como é que isso cai na prova? Na forma de identificação. De você identificar quem é uma proposição entre tantas sentenças, né, misturadas. Essa é a versão mais fácil de se cobrar. As bancas cobram somente isso, só essa besteirinha aí de identificar qual é a proposição. Quem é que cobra assim? Na verdade, esse tema, esse tópico 1 das proposições, só costuma cair em provas da FCC, Fundação Carlos Chagas, né, e do CESP, que é o Centro de Seleção da Universidade de Brasília, né, da UNB. Estou explicando isso aí porque certamente que tem alguém me ouvindo que não está ainda nessa onda de concurso público e talvez não saiba o que é FCC. Se eu falar aqui CESP, talvez fique sem saber o que é. Então, FCC é Fundação Carlos Chagas e CESP é uma banca, um centro de seleção da Universidade de Brasília. São duas bancas que preparam e organizam grandes concursos, né, no Brasil. Então, essas duas bancas costumam cobrar questões sobre essa identificação das proposições, que na versão mais fácil é com isso que eu lhe mostrei. É dessa forma. Ela bota ali as sentenças e pede para você apontar qual é a única que é uma proposição. No caso do CESP, as provas costumam ser do tipo certo ou errado. O CESP também prepara a prova ABCDE, mas normalmente, ou a maioria de suas provas, é do tipo certo ou errado. FCC não, é ABCDE, gabarito comum tradicional. Então, quando o CESP prepara uma prova do tipo certo ou errado, para cobrar uma coisa desse tipo aí, o que é que ela faz? Ela bota uma série de sentenças, uma lista ali com 5 ou 6, e afirma que na relação acima ou abaixo há exatamente 2 proposições. E aí você vai analisar e ver se o item está certo ou está errado. Ok? Às vezes, o CESP vai mais profundo. Então, a FCC costuma cobrar isso aí somente numa versão bem simples, como eu falei há pouco, e o CESP, às vezes, cobra de uma versão simples, às vezes cobra numa versão mais difícil, mais profunda. E o que é essa versão mais profunda? É uma versão que traz essas 2 observações que eu vou lhe mostrar agora. A primeira observação vai dizer que sentenças abertas não são consideradas proposições. Mas o que é uma sentença aberta, Jairo? Ora, uma sentença aberta é uma sentença que tem algum termo em aberto. Por exemplo, X é um número par. Ele é um advogado. Observe que os sujeitos dessas frases estão em aberto. Veja, X é um número par. X quem? Como é que você vai saber se isso é verdadeiro ou falso? Ok? Ele é um advogado. Tente atribuir o valor de verdadeiro ou falso. Ele quem? Você está falando de quem? Ele é um advogado. Ele quem? Agora, se você fecha a sentença, aí ela passa a ser uma proposição. Se ao invés de X é um número par, eu disser 8 é um número par, agora eu tenho uma proposição verdadeira. Se ao invés de ele é um advogado, você disser Jairo Teixeira é um advogado, aí você tem uma proposição falsa, mas é uma proposição. Então vejam que o detalhe não é difícil de entender. Não é difícil. O difícil é um aluno que não foi chamado a atenção para isso, saber que não deve contar essas sentenças como proposições. Não é? Às vezes aparece na prova, no meio das candidatas à proposição,
uma frase dessa, uma sentença aberta. Você vai perceber e vai saber que não deve considerar aquilo como uma proposição. Aquilo é simplesmente uma sentença aberta. Ok? É uma sentença aberta, portanto, não conte sentença aberta como proposição. E a segunda observação é com essa frase. Cuidado com essa frase. Essa frase é falsa. Essa frase é falsa. Que frase? Essa mesma que está aí entre aspas. Ó. Essa frase que está lhe dizendo, essa frase é falsa. Essa mesma frase aí. Veja, isso, apesar de ter o caráter declarativo, não é uma proposição. Por que é que não é uma proposição? Porque ela não aceita valor de verdadeiro e nem de falso. Observe, essa frase é falsa. Se você achar que isso é verdadeiro, a verdade é que ela é falsa. Como é que pode ser verdade que ela é falsa? Está vendo que há um paradoxo aí? E se você achar que essa frase é falsa, isso é falso, então é verdade que ela é falsa. Então não pode ser falso. Olha em que confusão você foi se meter. Jairo, explica de novo que eu não estou entendendo é nada essa loucura aí de essa frase é falsa. Veja, esse raciocínio que eu formulei aqui, você nem vai precisar fazê-lo na prova. Porque as 2 ou 3 vezes que a banca cobrou aquilo lá em prova, cobrou com essa mesma frase. Essa frase é falsa, ou a frase dentro dessas aspas é uma frase falsa. E você logo vai reconhecer que isso é um paradoxo. Não pode ser nem verdadeiro e nem falso. A frase tem uma estrutura de tal forma que não admite ser rotulada como verdadeira e nem como falsa. Mas logo você vai perceber isso aí no meio das outras. Você vai ver que a proposição, ela, digamos, salta aos olhos. Né? Você vê, as observações que eu fiz aqui são coisas esquisitas. Né? X é par, ele quem? Né? Você vai ver que proposição vai aparecer ali para você assim. 2 é um número primo. Recife é a capital da Bahia. Ricardo é um engenheiro. São coisas que você já percebe, né? Aceitando verdadeiro ou falso. Ok? Mas cuidado com essas 2 observações. Sentenças abertas não são proposições. São simplesmente sentenças abertas. E cuidado com essa frase. Essa frase é falsa. Isso também não é proposição. Isso é um paradoxo. Então, o CESP já fez isso outras vezes. Colocou na relação abaixo existem exatamente 2 proposições. E aí botou ali, no meio das frases, uma sentença aberta. Essa frase que você acabou de ler, né? E você tinha que saber que isso aí não é proposição. Então, a gente vai fechar esse primeiro bloco com esse primeiro conceito. Vamos organizar assim. Proposição é uma sentença declarativa, mas que tem que ter um valor lógico, ou verdadeiro ou falso. Isso daí já exclui o paradoxo e também exclui a sentença aberta, porque a sentença aberta não há como você dizer se ela é V ou F. Ok? Então a gente encerra aqui esse primeiro bloco e daqui a pouco a gente continua com o segundo bloco.